Opa, bom, um filme de horror dentro do Minecraft, do canal Ewip, que faz um tempo que eu não trago ele, e no português é ele. Eu acho que no inglês fica melhor, porque chamar um filme de ele não ia ser muito coisa. Ali então, bora ver isso aqui. 3, 1 e play. Aí, se inscreve no canal. Se tu gosta dos vídeos, essa é a melhor forma de tu não perder nenhum outro, fora que tu me ajuda muito. Vou gravar esse vídeo aqui de óculos em homenagem ao meu mano Rio Grande do Sul aí, que bateu incríveis 70 graus de sensação térmica. Porra. Eu vou ter que gravar de óculos. Existe uma pauta que se tornou super estimada aqui no YouTube, e essa pauta é o do Minecraft. Minecraft tem um pezinho no é uma ideia que surgiu desde que os vídeos de Minecraft começaram a ser gravados. A solitude daquele mundo, somado aos sons produzidos pelo mesmo, ajudam muito essa visão assustadora do jogo. Mas de uns tempos pra cá, esse tema se banalizou por conta dos vídeos de vazio. E isso é até um pouco culpa minha também, não vou mentir. Caraca, vídeo de vazio. Acho que eu nunca trouxe um vídeo de vazio aqui no canal. Acho que eu vou trazer um. Eu tô um. falando dos mods de terror, não. Eu tô falando do jogo Vanilla. A solidão traz a dúvida, e a dúvida traz a paranoia. Eu tô realmente sozinho? E tudo isso trabalha Será? de mãos dadas Não, em tem os benefício do villagers. medo. E esse pensamento Os se desencadeia da pillagers, acho que seguinte assim forma: se basta tu ter chama. uma visão diferente da minha, do que essas terras podem estar guardando. E por que eu tô falando Essas tudo terras isso? Porque quadradas. o tema que a gente vai falar hoje mexe justamente com isso. Pontos de vistas diferentes. É tipo tu tá no GTA e tirar a vida de um NPC. Tipo, e daí? Vai tomar no teu... Mas agora, experimenta ver essa mesma cena na visão do NPC. Entendem como o ponto de vista funciona? Nesse vídeo a gente vai ver a história de uma lenda conhecida no Minecraft, só que dessa vez contada de um outro ponto de vista. Meus amigos, Him, a Minecraft Horror Movie. A skin do Ewip. Que bonitinho. Eita. Caraca, a Antes de produção. começar essa história, eu preciso contar uma coisa bem importante pra vocês. Eu tô postando Reels quase toda semana no meu Instagram. Não, brincadeira, não era isso, mas o meu Instagram pode seguir nós, mas não era isso. Essa história que a gente tá pra ver foi feita por um criador conhecido aqui nesse canal. Eu tô falando do Marcos Yu, o cara que criou The Secret Formula. Oh, caraca, velho, maneiro. Mesmo A criador. fórmula do hambúrguer de Siri é no mínimo questionável. E apesar Até de a ideia demais. ser boa, na minha opinião, aquela U é trágica demais. Mas no sentido forçado da palavra. Coisa que não se repete nessa Só porque história tem muito aqui. Essa gore, história muita é morte? muito mais Se madura, for isso, e talvez dá seja pra por isso entender. que ela me pegou tanto. Vamos à história. A primeira coisa que nós vemos assim que o vídeo se inicia é uma pequena descrição bem importante. Gerações antes da ascensão do semideus, quando a Terra ainda não conhecia todo o poderoso Steve, uma taiga fria observou a presença de uma divindade sem corpo, uma força sobrenatural, acordado entre as sombras de uma vila tranquila e caçando o sangue de aldeões. Ok, primeiro de tudo, Deus Steve? Essa frase se refere duas vezes ao Steve como um deus ou semideus. E isso é verídico? Mais ou menos. Como dentro dessa história vai ser considerada várias lendas e teorias do Minecraft, eu acho que não tem problema levar em consideração também aquela teoria que foi criada a partir dos créditos do Minecraft. A teoria que o Steve é um deus ou um semideus. Caraca, Tu vai me dizer velho. que tu nunca notou que o ciclo de dia e noite acontece sempre alinhado com o Steve. Quer dizer, a Terra literalmente gira em torno do Steve. Mas sendo um deus ou não, a presença do Steve não faz a menor diferença pra essa história. Afinal, o texto também deixa claro que o Steve ainda não existe. Essa história se passa antes do Steve ter chegado desse mundo. E tá, vamos lá. Como todo mundo Ok, sabe, né? no Minecraft, o Steve não é o único ser civilizado. A gente também tem os aldeões, que vivem em vilas criadas por eles mesmos. Nessas vilas a gente não tem nenhum protagonista, nenhum herói, apenas aldeões. Alguns ferreiros, adoro o outros som que eles padres, fazem. outros fazendeiros e por aí vai. Nessa história a gente vai acompanhar um aldeão vivendo sua vida normal, até ser atormentado por ele. Que isso, O alien mano? que essa história está se referindo é a mesma assombração que o texto inicial se referiu. E pra nós tá óbvio que é o Herobrine. Mas vamos continuar olhando. Será? Até a toque tirou óculos, tu nem viu. Nessa história a gente vai acompanhar um aldeão. Caraca, velho, que olha tem esse a design profissão do de aldeão, ferreiro, mano, ou muito seja, bonito. Ele forja armas e etc. E hoje era pra ser um dia como qualquer outro. Dentro da vila dele, ele tá voltando pra casa de mais um dia de trabalho. Mas algo vai chamar a atenção dele enquanto ele tá abrindo a porta de casa. Isso porque havia um corpo caído na vila. Eita Os aldeões porra. são seres extremamente pacíficos. Sempre que um aldeão fica ferido, isso não quer dizer um bom sinal. Quer dizer Nunca que a é, gente tem intrusos porque a gente ou mata. zumbis na volta. O nosso querido aldeão vai acreditar que talvez a pessoa caída ainda esteja viva. Ele chega mais perto e pergunta: você tá bem? Só que ao chegar mais perto é possível ver sangue. E nisso a dúvida muda. A gente vai de você tá bem pra você tá vivo? Mas antes que o aldeão possa Não, terminar eu a estou frase, morto. aquele corpo começa a levitar Que e vai isso, em mano? direção ao aldeão.
Caralho! Que acabou de acontecer. Isso não pode ser normal, nem mesmo pros padrões do Minecraft, onde a gente literalmente tem a dimensão do inferno. Depois desse susto, o Aldeão vai correr direto pra solução mais óbvia. Ele vai atrás do padre da vila. E enquanto ele corria, aquela coisa continuava lá, parada, voando na verdade, olhando pra ele. O Aldeão entra na igreja desesperado, já falando pro padre o que aconteceu. Ele descreve ter visto uma mulher na rua e que essa mulher tinha uma marca. E, de fato tinha. Mais especificamente na sobrancelha. Caraca, uma mulher? Mano, não dá pra saber se o Aldeão é homem ou mulher. Velho, e muito quando difícil. o padre vai olhar, não tem ninguém lá. E o nosso querido Aldeão não acredita? Nisso ele vai e olha de novo. E de fato, não tinha ninguém lá. Quer dizer, ninguém voando. Eita porra! Só o Aldeão viu. Essa coisa fez questão de se esconder do padre. E agora a gente vai ficar de louco nessa história. De todo esse relato do ferreiro, o que mais chamou a atenção do padre não foi o fato de ter um corpo voando na vila, mas sim o fato do ferreiro ter citado uma marca. Segundo o padre, há mais de 5 anos, uma pessoa sumiu dessa vila. Dentre os moradores dessa vila, a gente tem um cartógrafo, que é basicamente o cara que faz os mapas. E, bom, esse cara tinha uma aprendiz. E isso até ela desaparecer sem deixar rastros. E o que essa aprendiz tem a ver com o relato do Aldeão? Essa cartógrafa aprendiz tinha uma cicatriz na testa, na sobrancelha. Eita, e o padre vai citar isso pro ferreiro. E o padre inclusive pede para que o ferreiro não se confunda. Abre aspas. Eu espero que você não tenha confundido isso com a presa dos lobos. Você sabe como eles caçam por aqui. Depois do padre dizer isso, o Aldeão sai de lá para a própria casa. E ele sai de lá torcendo para que tudo aquilo seja um sonho. Tudo aquilo foi muito real para ser só uma alucinação. No caminho de casa, ele ainda encontra um dente no local que estava o corpo. Então talvez tudo aquilo realmente tenha sido só uma caçada. Talvez ele tenha ficado tão apavorado em ver um corpo que projetou toda aquela assombração na cabeça dele. Na manhã seguinte, nosso querido ferreiro resolve ir visitar o cartógrafo para fazer algumas perguntas. E eu quero fazer uma pausa aqui para elogiar a arte dessa história. Meu Deus, Marquinhos Yu, tu tá de parabéns. Verdade, muito bonito, velho. O cara tem começa futuro. A explicar o que tinha acontecido e o que ele tinha visto. Uma mulher, e essa mulher tinha uma marca na sobrancelha. Nisso o cartógrafo vai interromper ele perguntando por Masha? O nome da aprendiz do cartógrafo era Masha. O ferreiro tá muito cético quanto a tudo isso. Enquanto o padre acredita que ele esteja se confundindo, alucinando, o cartógrafo tá certo de que ele viu a Masha. E nisso o ferreiro fala que não, que isso tem que ser alucinação da cabeça dele. O ferreiro inclusive explica que ele só foi ali conversar com o cartógrafo porque o padre citou essas coincidências. E o cartógrafo afirma essas coincidências e ainda reforça elas. A Masha já tá há mais de 5 anos. E nisso o ferreiro vai perguntar como que isso aconteceu. E vamos lá. O trabalho de um cartógrafo é mapear uma área, literalmente criar um mapa do zero. E para fazer isso, eles precisam explorar. Pelo que o cartógrafo explica, ele e a Masha tinham mapas para completar, mas ao que parece, a Masha queria fazer outro sozinha. E por isso ela teria se enfiado floresta dentro sozinha. Só que ela não conseguiu voltar. Por E quê? o pior aconteceu. Mas não era só isso. A Masha tava obcecada pela floresta e seja lá pelo que habitava entre as árvores. Porque segundo ela, tinha alguma coisa lá. Ela tava certa de que havia uma força antiga habitando aquela floresta. E o desejo de descobrir o que era levou ela a 7 palmos abaixo da terra. E o cartógrafo ainda vai nos citar um outro fato estranho daquela vila. Em uma das pontas da vila, que coincidência ou não era possível de enxergar da janela da casa dele, era possível ver uma pilha de pedras. Foi dito pelo padre que aquela pilha de pedras iria servir para alguma construção futura dentro da vila. Mas isso já faz um tempo e nenhum morador da vila viu motivos para aquelas pedras estarem ali. O padre guarda muito elas, e isso é estranho de certa forma. Antes do pedreiro se despedir do cartógrafo, o cartógrafo resolve entregar para ele simplesmente o diário da Masha. O cartógrafo guardava aquele diário porque ele queria conseguir entender o que levou a Masha a praticamente própria vida. Isso aqui não é o diário da Masha, é o diário que eu guardo as minhas senhas de tudo. Se tu não acessa aquele diário ali, eu perdi tudo. Vou guardar de aluguel. Mas, mesmo destrinchando o diário da Masha, ele não conseguiu descobrir o porquê que ela fez isso. A verdade é que o diário é todo confuso, e o cartógrafo acreditava que o ferreiro pudesse entender alguma coisa daquele caderno. Talvez até mesmo entender o que foi aquilo que ele viu na noite passada. Quando o ferreiro entregou o livro pro ferreiro, uma coisa de cara chamou a atenção do ferreiro. Na capa tinha um pequeno papel que dizia a seguinte coisa: ele, Herobrine, talvez a Herobrine? mais do que deveria. Soube mais do que deveria. O famoso ditado: você sabe demais, teremos que te eliminar. O nosso querido ferreiro resolveu de uma vez por todas analisar aquele diário da Masha. Eu acredito que ele tenha optado por fazer isso sozinho em casa, à noite, por respeito à Masha. Naquele caderno poderiam estar os segredos mais íntimos dela, as maiores confissões da vida dela, coisas que ninguém deveria saber. Talvez fossem essas coisas que o ferreiro esperava ver quando ele abrisse aquele caderno. Mas o que ele achou eram anotações de uma pessoa claramente perturbada com alguma coisa. Anotações para fazer algo, talvez encontrar alguém, ou então para achar algum lugar que ela vê como casa. As coisas
coisas vão começar a fazer sentido a partir dessa página aqui pra frente. Isso porque fica bem claro pra onde a gente tá indo. Um ritual. Algo será invocado. Ele, as sombras, as paredes, o próprio ar. Ele Meu tá Deus, vou invocar o Herobrine, velho. E não há Puta cura merda. a não ser acordar. Ele deixa uma marca. Ele quem, você me pergunta? Ele. Só ele mesmo. Porque tu acha que o nome do filme é Him? Him se traduz pra ele? Ó. A Masha não só estava sendo atormentada por algo, como ela conseguiu fazer um desenho dele. Herobrine. Eita porra! Caralho! É assim que se faz terror. A primeira reação do ferreiro nessa hora é pegar sua espada e ir pro lado de fora. Se tem algo lá fora, ele tem que lutar. Nessa hora, o ferreiro olha pros dois lados da sua casa. E a única coisa que a gente consegue escutar nessa hora é o seu coração cada vez mais rápido e o silêncio. Mas felizmente, seja lá o que era aquilo na janela, não tá lá fora. Já tá do lado de dentro. Que porra é essa, mano? Esse ser, seja lá o que essa coisa quer fazer um bom suspense antes de dar fim no ferreiro. Se é que é esse o objetivo dessa coisa. Agora, vamos lembrar de uma coisa aqui rapidinho. Ele é as sombras, as paredes, o próprio ar. Ele está em toda parte como uma doença. Eu acho que era sobre essa coisa que a Masha estava escrevendo. Logo após esse susto, essa coisa vai dar misericórdia pro ferreiro, que vai correndo até a casa do cartógrafo para avisar que ele chegou. Quem? Quem chegou? O cartógrafo pergunta. E nisso, o ferreiro diz: o homem do diário da Masha. Herobrine tá nessa vila nesse exato momento. Caralho! O ferreiro tem total certeza Absolute que é impossível cinema. que seja só ele vendo essas coisas. E nisso ele coloca o cartógrafo contra a parede. O cartógrafo tem se mantido neutro nessa história até agora. Mas em contrapartida, ele foi o que chegou mais perto de acreditar no ferreiro. Foi ele quem contou sobre aquela pilha de pedras e ainda foi ele que entregou ao ferreiro o diário da Masha. E com todas essas provas, o cartógrafo vai assumir que sim, ele já viu uma coisa ou outra no canto dos seus olhos. Mas ele sempre tentou ignorar, te entendo. Ele tentava se manter ignorante. Todos entendemos. Isso. E ele também colocava toda a sua segurança nos amuletos sagrados que ele e todos os moradores Totem da receberam do imortalidade. padre da vila. E nisso o ferreiro fala que seja lá o que tá lá fora, nenhum artefato benzido vai ser capaz de parar aquela coisa. E nisso o ferreiro vai tomar uma decisão que vai mudar completamente o rumo daquela pacata vila. Ele decide enfrentar a tal coisa que tá na rua. Ele pede para que o cartógrafo fique abrigado e que mantenha as janelas e portas fechadas. Espere, onde você está indo? Eita, o ferreiro vai enfrentar aquela O coisa. ferreiro decidiu ir foi na pilha de pedras que o padre disse ser para uma construção futura. Por que aquele padre zela tanto por aquelas pedras? Segundo os moradores, aquela região onde as pedras estavam Caraca, velho. tinha uma aura pesada. E o padre Mano, eu nunca entendi essas não deixava pedras, velho. ninguém chegar muito perto. E essa regra o ferreiro vai quebrar hoje. Mas quando ele tá pra tocar naquelas pedras, o padre aparece pra falar com ele. Parece até que o padre tem um sensor naquelas pedras. Tocou, summonou, velho. É o mestre dos magos confirmado. Nessa hora a gente vai ter um diálogo bem desconfiado. Ambos os dois estão desconfiados um do outro. O ferreiro tá desconfiado porque ele acha que aquele vulto que apareceu na vila tem algo a ver com essas pedras do padre. E o padre tá desconfiado do ferreiro porque ele tá na volta das pedras dele. Um vai perguntar pro outro por que eles estão acordados tão tarde na noite. E ambos fogem da pergunta. E nisso o padre pergunta: o que tu tá fazendo? E é claro, o ferreiro tá fazendo tudo aquilo movido às coisas que ele tem visto. E é isso que ele responde: algo não tá certo. Eu não posso aceitar o que eu vi aquela noite. E nisso o padre vai perguntar de forma direta: o que foi que tu viu aquela noite? Masha? Eu vi a Masha, vossa santidade. E mais uma vez o padre vai duvidar. Mas o ferreiro sabe muito bem o que ele viu. E tá, até aqui tá muito fácil de duvidar desse padre. Ele não tá nem tentando me convencer que ele não é suspeito. Mas Padre agora, Sus. nessa parte aqui, ele vai dar a pior desculpa que ele poderia dar. Filho, é normal esperar visitantes do Aether. Nem que ele meteu essa. Meu A Aether Deus. é a dimensão do céu do Minecraft. Aquela que tu já ficou desacreditado. Meu como Deus, criança e a mano. Mojang se recusa a canonizar. O Canoniza, que Mojang. aquela coisa bizarra que o ferreiro viu era um anjo do Aether. E o ferreiro Nossa, sabe muito bem que iguaizinhos. isso não é verdade. Bizarro. Por favor, No fim daquela Mojang. conversa não levou a nada. O Ca- padre só ficou esqueci a dizendo palavra, ao mas ferreiro dizendo palavras faz o bonitas, Aether ser como, real. Por exemplo, o Aether é onde a Masha reside agora. E essas palavras meio que desarmam o ferreiro, que só aceita. Não tem o que fazer. Tu vai duvidar do canoniza. padre? Canoniza, O único padre Mojang, da pelo vila. amor de Já Deus. tá tarde, o padre vai dormir. Ele se despede do ferreiro pra sua casa. E quando ele vira de costas, o ferreiro nota uma coisa na roupa do padre. No Eita. diário da Masha, era dito que aquela criatura, o ele, sempre deixava uma marca. Essa marca tava no diário. E era essa Ixi, aqui, o padre- a mesma marca que tá gravada na roupa Ixi, do padre. padre. Estaria o padre ligado àquele ritual que mostra no livro? Talvez ele faça parte do culto da floresta. Ele e toda a sua igreja. Só tem um jeito de descobrir a verdade. De manhã, o ferreiro foi na igreja da vila com uma espada nas mãos. E ele não vai sair de lá sem a verdade. As pedras, quem colocou elas lá? A única resposta do padre vai se dizer que o ferreiro enlouqueceu. O padre vai dizer que algo possuiu o corpo do ferreiro e é por isso que ele tá agindo assim.
O padre vai bater na tecla que ele só quer ajudar, só que já é tarde. O que possuiu o corpo do ferreiro é a fome por verdades, e ele sabe que o padre tá mentindo de novo. Como o padre não quer falar, como diria o ferreiro vai direto Drácula, aonde dói. mentiras na Ele casa de penetra Deus? aquelas Que pedras isso, pra mano? descobrir o que o padre tá escondendo. Meu Deus, essa frase que eu soltei agora devia ser um trava-língua. Enquanto ele destruía aquelas pedras, o padre tentou impedir ele e acabou tomando um soco no rosto. Toma. Essa pressa do padre foi em vão. Isso porque o ferreiro já havia conseguido remover as pedras. E elas estavam ali pra esconder uma coisa. Esconder aquilo que a Masha tinha previsto no seu livro. O padre estava montando o altar pra invocar o Ele. Ouro na base, 4 tochas de redstone. O cara quer invocar o Herobrine. Isso tu precisa para invocar o único deus desse mundo, Herobrine. Curiosidade, no mod original do Herobrine, a invocação dele é dessa mesma forma. Eu gostei que o criador se atentou a esse detalhe. Quando o ferreiro... Mas eu sei que tem uma outra que você tem uma cabeça de Steve. Tem que fazer isso também. Sim, aquelas aparições realmente eram da entidade citada no diário. Mais detalhe, o altar não estava aceso. O ritual ainda não tinha sido bem, concluído. né? Aquela coisa aparecendo era apenas uma espécie de aura. O Ele ainda não possuía uma forma física. Isso só iria acontecer quando o padre concluísse o ritual e ateasse fogo na Netherrack. E falando do padre, por que ele fez isso? Bom, nessa hora ele se levanta, pedindo perdão. Segundo ele não queria ter feito isso. O que aconteceu é que ele já estava infectado. Vamos voltar para a citação lá do diário. Ele é as sombras, as paredes, o próprio ar. Ele tá em toda parte como uma doença e não há cura. Nessa hora aqui, o Aldeon claramente não tá bem. Os seus olhos escuros, caraca, velho, olha isso. Deixam isso mais do que óbvio. Mas tem uma coisa que o padre cita aqui que é preocupante. Ele diz que o feitiço daquela coisa já tá dentro dele e de todos da vila. Meio que não tem volta. E nisso, ele parte pra cima do ferreiro. Ele tenta o ferreiro. Nas palavras dele, mano. Fazendo isso, ele vai estar libertando o ferreiro. E ele até pede pro ferreiro agradecer por isso. O vô tá maluco. O plano do padre não dá certo. Maluco. O ferreiro consegue se soltar acertando uma pedra no padre. Tenta falar pedra no padre 5 vezes aí. Enquanto Pedra no no padre, chão, pedra no o padre, vai pedra no começar padre, a pedra no louvar padre, aquela pedra no entidade padre. que ele tentou invocar. E essa cena é realmente desconfortável por conta dos sons dela. A hora é agora. Que ele apareça. Ele deixa o ferreiro sem escolha, e ele finaliza o padre ali mesmo. O ferreiro não queria ter feito isso com a única santidade daquela vila, mas foi necessário. Agora estão sem Mas padre. Talvez o ideal fosse ter feito isso em outro lugar. Isso porque o sangue do padre foi suficiente para concluir o ritual que estava atrás dele. De alguma forma, o sangue do padre fez prender fogo àquela rocha. Aquela silhueta que Lógica? antes apenas tinha uma área, Foda-se. agora possui uma forma física. Ela tava de carne e osso e patas? Pera, o Herobrine tinha patas? Que Não, isso, deixa eu mano? explicar, meus amigos. Em meados de muitos anos atrás, uma creepypasta mais antiga que o Herobrine foi criada. E o seu nome era White Eyes. Essa creepypasta White Eyes? retratava um monstro de 6 a 8 patas, eu não sei, em cada versão ele tem mais patas. O ponto é que essa creepypasta retratava um monstro que vivia nas cavernas do jogo. O White Eyes era aquele tipo de creepypasta feito em cima de relatos e desenhos. Não tinha sido feito um mod dele ainda, hoje em dia já tem, mas na época não. O Herobrine surgiu com aquele famoso vídeo e o relato no fórum de Minecraft, que foi o suficiente pra enterrar White Eyes pra sempre. Caralho. Há quem diga que o Herobrine foi inspirado no White Eyes, mas isso eu deixo pro júri popular. Ah, Ip, então essa história não retrata o Herobrine e sim esse White Eyes aí? Não exatamente. Vamos continuar olhando. O White Eyes Caraca, tava na White vila. Eyes, Ele velho, podia nunca começar ouvi sua falar caçada dessa pelo porra, ferreiro, mano. mas a criatura preferiu ir na vila antes. Aquela coisa começou a dizimar a vila. As suas patas eram pontiagudas, então ele simplesmente saiu pisando em todo mundo. Inicialmente, o ferreiro só Caraca, se velho, por que não escondeu, mas o colocaram White esse Eyes monstro aí, ficava velho? todo Seria momento muito tentando foda, falar mano. alguma coisa pra ele. Caralho. Ficou bonito, velho. Mano, o criador teve a capacidade de pegar uma coisa que há muito tempo, velho. Ele tá dizimando a vida Que parece que não inteira, foi mais adicionada. ao ferreiro do que qualquer outra White coisa. Eyes, E velho. nisso o ferreiro resolveu agir. Em meio àquele caos inteiro, ele vai conseguir chegar até a própria casa. Ele pega a sua melhor espada e encanta ela com ruína de artrópodes, que é o encantamento do Minecraft. É bom essa ruína de encantamento artrópodes. É feito pra dar mais dano em artrópodes. E artrópodes é uma família de animais. E adivinha qual ser vivo entra pra família dos artrópodes? Aranhas. O ferreiro sabe muito bem o que ele tá fazendo. A partir daqui, eu gosto desse queria fazer encantamento. alguns testes no seu Nêmesis. Um outro morador atira flechas na criatura e a perfura, mas acaba no processo. O ferreiro faz uma poção de veneno e também atira na criatura, e ela sente o impacto, até que enfim chegou a hora de usar a espada. Quando o ferreiro tá pra acertar a criatura, ela, que até então só tinha patas, cria braços e pega o Que ferreiro. isso, mano? O inimigo tá cheatando, olha isso, a SPX Mentioned. Enquanto ele serve a presa, aquela criatura abre o seu rosto Que no meio, isso? diferente dos outros moradores da vila, que essa aranha só pisou em cima.
cima, o ferreiro, essa coisa quer engolir. Quando a gente olha nos olhos dessa criatura agora, a gente consegue ver que de fato, aquela coisa que tava à espreita da casa do ferreiro é a mesma coisa vestindo a pele de aranha agora. E sinceramente, essa é uma das cenas mais assustadoras desse vídeo inteiro. Ainda mais pelo fato do Skrillex ter participado da sonorização. Cuidado com os fones aí. Caralho, mano, olha o grito. Esse som me lembrou aquelas edits de funk do TikTok, que o cara não faz nada e aparece um trollface na tela, tipo agora. Meu Deus, mano, edit de futebol, velho, os caras fazem isso, mano, tomando cu. A espada encantada caiu, e todos da vila estão mortos. Quer dizer, nem todos. O cartógrafo ainda tá vivo e apareceu na melhor hora possível. Ele joga um machado no popote da aranha, que foi suficiente pra ela sentir e soltar o ferreiro. O cartógrafo conseguiu salvar o ferreiro, mas isso custou a ele o maior dos sacrifícios. Descanse em paz, bom amigo. Agora geral vai ficar perdido sem o mapa. O ferreiro não pode fazer da F pro cartógrafo, gente. Ele precisa matar essa coisa e tem que ser agora. E agora quem vai mapear os mapas? Desvia de um ataque e cai do outro lado ileso. Nessa queda ele filetou o estômago e uma das patas daquela criatura. E pelo fato da espada estar encantada com ruína de artrópodes, a aranha cai praticamente morta já. O ferreiro vai em direção àquela coisa para terminar com ela. E bem na hora que ele vai dar o golpe final, ele nota uma coisa. Caraca, mano, esse grito aí é muito foda, velho. Aquela criatura tinha algo familiar. Eram os olhos? Agora eles olhavam pedindo piedade. Talvez fosse isso, mas não era isso. Aquela criatura tinha uma cicatriz na sobrancelha. A mesma cicatriz que a Masha tinha. Aquela criatura um dia foi a Masha. Algo transformou ela. Caraca, que plot, mano. Quando o ferreiro notou isso destruiu seu coração. Mas não tinha o que fazer. Ele precisava dar um fim àquela coisa. A Masha não faria aquele caos inteiro. Não era mais ela que estava ali. Depois de feito, o ferreiro foi olhar o seu antigo amigo, o cartógrafo. E ele realmente se foi. A sua alma já estava no Aether. O ferreiro havia se tornado o único sobrevivente daquela vila. Ele foi o único que realmente entendeu o que aconteceu ali. Nem o padre tinha entendido de fato. Eu sei, ele que fez o ritual, mas ele foi usado. Ele não sabia o que tinha naquele diário. A Masha sabia de tudo. E o que aconteceu com ela? Ela virou o receptáculo da criatura. A criatura agora tá sem receptáculo. O vírus daquela criatura já se espalhou pela vila inteira. O choro do ferreiro, que antes era um choro de lágrimas, se tornou um choro de sangue. Isso porque o conhecimento que a Masha tinha agora é do ferreiro. Ele se tornou o receptáculo. Que isso, mano? Que isso? O que foi esse final? Meus amigos, eu quero deixar bem claro que tudo que eu vou falar daqui pra frente agora é teoria minha. Teoria minha baseada na interpretação que eu tive dessa história. Teorias. A Masha sabia que tinha algo naquela floresta. Algum tipo de força ficava tentando ela para entrar na floresta. E um dia ela foi e nunca mais voltou. Mas antes de ir, ela fez todas as anotações dela no caderno. Por meio de diálogos, tanto com o padre quanto com o cartógrafo, o nosso protagonista descobre que sim, todos eles sabiam que aquela vila era assombrada. Eles apenas ignoravam isso. Mas o ferreiro não. Aquela aparição mexeu com ele. O cartógrafo nunca tinha entendido o que de fato tinha no diário da Masha. Mas o ferreiro entendeu. Ele destrinchou cada página no nível que ele ligou todos os pontos. Ele foi pra cima das pedras do padre porque ele sabia que era ali que estaria o altar montado pro ritual. Mas é aí que tá o problema, o conhecimento. Saber essa maldição demais te tornava um alvo. A Masha sabia demais e com isso ela se tornou o receptáculo perfeito. O seu corpo se tornou o local ideal para aquele hospedeiro conhecido como White Eyes. Mas agora o receptáculo tá o White Eyes voltou a ser só um espírito. Todo o conhecimento que a Masha tinha estava naquele diário. E esse conhecimento agora é do ferreiro. E é por isso que ele chora sangue. É por isso que aquela entidade apareceu atrás dele. Porque agora ele é o receptáculo perfeito. E eu acredito que sim, essa história deva mexer tanto com Herobrine tanto com White Eyes. Quer dizer, é literalmente isso. A gente vê o White Eyes como criatura no final e vê o Herobrine no vídeo inteiro. O nome dele tá literalmente escrito no caderno. Eu acredito que enquanto a entidade não tem uma aparência física, enquanto o ritual não tá completo, essa entidade assume a forma de Herobrine, que é aquela sombra que a gente viu no começo da série até o final. Mas a partir do momento que o ritual tá feito, aquela sombra se torna o White Eyes. Ou seja, o Herobrine seria a aura do White Eyes, e o White Eyes é a versão física do Herobrine. Conseguem entender? Eu não vou mentir. Dá pra entender eu um pouquinho. Que essa história tivesse se mantido só no Herobrine mesmo. A graça Não dele seria da hora. é que ele é mais um ser naquele mundo. Ele quebra aquela tua visão que só existe tu. Ele sendo apenas uma criatura que te observa, ele se torna uma real ameaça, um stalker. Tu não sabe o que ele vai fazer. Ele vai estar te observando
observando há horas e tu só vai notar depois, Não, fazendo tu se Cebolinha. perguntar há quanto tempo ele tava ali. O White Eyes é legal, mas ele é bem menos assustador na minha opinião. Mas eu ainda assim aprecio a coragem do criador de ter misturado duas histórias em uma. E ele fez isso de uma forma que eu achei bem amarradinha. Gente, isso é Him, a Minecraft Horror Movie. O canal do criador vai estar aí na descrição. Deem uma moral pra ele, porque esse mano é extremamente talentoso nas suas criações. Nesse vídeo eu apresentei a história junto da minha teoria, e eu espero de coração que tu tenha gostado desse Gostei vídeo. muito, Comentem mais velho. ideias que vocês acham que podem virar bons vídeos, e a gente se vê na semana que vem, povinho. Muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe, e tchau. Caraca, velho. Mano, o cara é foda. O cara criou um... Peraí, ele criou uma história do Minecraft, velho. Mano, foda. Foda demais, velho. Eu tô aqui no canal do cara que é o Marcos Yu. Mano, o cara é foda, velho. Mano, dá uma moral pro cara, velho. O cara tem 32 mil inscritos e Mas, falando isso, esse filme, mano, se alguma produção ou algum cara que faz filme pegar isso aqui e virar um filme, mano, vai ser top de linha, velho. Vai ser incrível um filme dessa historinha do cara. E o mais legal é que ele é o criador da fórmula secreta, da Secret Formula. Muito foda, velho. Muito foda mesmo. O cara é bom, o cara é bom. Mas esse é o vídeo. Se você gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho de todas as notificações. Eu vou nessa. Valeu, falou. Tchau.